E atenção, no momento em que a dependência química é cada vez maior, a gente tem destacado aqui todo dia, tráfico, mais tráfico, porque o consumo de drogas é cada vez maior. O presidente Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso, autorizando a internação involuntária, ou seja, sem o consentimento de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. A medida ainda gera divergências, além de endurecer a política nacional antidrogas, a lei fortalece comunidades terapêuticas e caberá ao médico tomar a decisão sobre esse tipo de internação. A gente continua com o jurista Luciano Braz da Silva. Doutor Luciano, seu comentário sobre a nova regra que está valendo porque já foi publicada no Diário Oficial da União. Henrique, esse assunto é uma matéria de extrema importância para a sociedade brasileira e deve ser enfrentada com uma responsabilidade social e política muito séria. E não somente na perspectiva jurídica do termo, em que o termo solicita. Há que se ter uma comissão onde possa ser integrado sociólogos, psicólogos, antropólogos, médicos e juristas e se debruçar sobre esse assunto de forma muito séria. A questão da internação compulsória, quando o Estado ele viabiliza a questão da internação compulsória, é porque ele está nos dizendo, de forma subjacente, que estamos diante de um problema de saúde pública. E aí também nós poderíamos até discutir, paralelo a esse assunto, a questão da descriminalização do uso da maconha. Mas restringindo a questão da interdição compulsória, é justamente porque o viciado, de fato, ele é um doente. Nós estamos diante aí de uma situação de saúde pública, de modo que aquele que está já se entregou ao uso, né, ou seja, já se tornou uma pessoa que perdeu a sua faculdade, né, o seu controle psíquico para delimitar ou não o uso, essa pessoa ela precisa de uma assistência médica, né, uma assistência terapêutica, acompanhada por médicos, por psicólogos, porque nós entendemos que ele não está mais numa condição 100% para decidir por si mesmo, né, a questão da sua autonomia, digamos assim. A internação voluntária, de acordo com a nova regra, dependerá do aval de um médico responsável e tempo considerado necessário 90 dias, tempo necessário segundo a regra para a desintoxicação. Doutor Luciano, sábado em São Paulo tivemos a marcha pela descriminalização da maconha. O Brasil, na sua opinião, está preparado para isso? Então, é uma outra questão também, como eu havia colocado antes, que deve ser encarada com muita responsabilidade. Se nós olharmos o histórico, como que o Estado brasileiro ele lida com a criminalização da maconha e as políticas públicas que chegam nas periferias, atrelado a isso também a criminalização do uso da maconha, através de um sistema absolutamente arbitrário, absolutamente de coercivo, e não lida justamente com as questões pedagógicas que vêm em primeiro plano. O Brasil, o sistema carcerário, a população carcerária, ela cresce de forma assustadora, né, superando os índices mundo afora. Isso está mais do que provado que a forma como que nós lidamos com esses problemas não está sendo uma forma adequada. A forma de punição, através de coerção. Se você pega, Zé Henrique, por exemplo, um adolescente lá de 18 anos, 17 anos, que é aquele que é usado pelo narcotráfico, pelo traficante, esse adolescente que faz o trabalho de levar o entorpecente até o usuário,
na maioria das vezes, quando ele é pego, ele ainda réu primário, ele é submetido, na maioria das vezes, às penas temporárias que transcendem aí o limite estipulado pelo Código de Processo Penal, e quando ele entra no sistema carcerário, ele já é apadrinhado por uma desses líderes, dessas organizações criminosas. E ali ele tem que fazer parte daquela instituição, né, criminosa, e automaticamente, quando ele é preso, aquele que chefia o tráfico lá na periferia, ele já vai colocar um outro no lugar dele. E assim a gente vai alimentando esse ciclo. E porque os adolescentes eles são atraídos por esse crime organizado, no caso específico aqui, o tráfico de drogas? Porque o Estado, na periferia, em todas as cidades do Brasil, em todas, sem exceção, o Estado ele é quase que absolutamente ausente. Nós não vemos na periferia projetos culturais, pedagógicos, artísticos, e aquela criança, aquele adolescente oriundo de uma família muito simples, ele é atraído pela oferta que o crime organizado faz para ele. Se nós formos pegar cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Salvador, né, enfim, o estado de Alagoas, Maceió, Salvador, enfim, aonde é uma periferia, uma sociedade muito carente, nessa faixa etária, esses adolescentes eles são atraídos pelas ofertas que fazem toda a gestão ali, a liderança ali do tráfico, de modo que eles se sentem atraídos e aí vai se alimentando o sistema do tráfico. O que nós teríamos que fazer é descriminalizar, eu sou a favor da descriminalização, porque nós vamos atingir diretamente o traficante, né? No Brasil, hoje, nós temos um exemplo muito louvável, que foi as políticas públicas que o Estado fez com relação ao uso do tabagismo. O cigarro diminuiu drasticamente, mais de 40%, e isso teve uma repercussão, não somente do ponto de vista individual da pessoa, mas na saúde pública. Gastos diminuíram no sistema do SUS e etc. Então, eu acredito que o sistema adotado já há um bom tempo no Brasil, da criminalização, não tem nos trazido um resultado positivo. Pelo contrário, a população carcerária aumenta de forma drástica e com a criminalização ainda alimenta, porque nós estamos dando poder para aquele que sustenta o tráfico na periferia. Aliás, com o tráfico, o consumo de drogas, como o senhor destacou, aumentando também a violência, a criminalidade. Os números mostram isso, aumentando e batendo recorde a estatística de homicídios no Brasil. E isso traz a toda a questão da posse de arma. Confira essa matéria especial. Dona Dalva perdeu parceiro após 10 anos juntos. Morador de rua, Sebastião Lopes dos Santos foi assassinado na Grande São Paulo a tiros. O suspeito é um empresário colecionador de armas. Parece que o mundo tinha desabado. Eu dormi lá sozinha, eu e meu cachorro. No outro dia eu fui saber. Vai ser triste, né? O Brasil lidera o ranking de mortes por arma de fogo, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde, na frente de Estados Unidos, México, Colômbia e Venezuela. Mas há casos em que a arma de fogo foi usada para evitar o pior. E isso aconteceu com o Kikinato. Ele é segurança pessoal e no ano passado teve que sacar a arma no meio da rua para evitar um assalto, não é isso? Isso mesmo. Como é que foi? Ocorreu que o meu cliente estava saindo de uma loja e na saída teve abordagem de 2 indivíduos, começaram a puxar a bolsa do casal, e aí eu saquei a arma, logo em seguida eles saíram correndo. Para ele, o bandido fica receoso quando vê o segurança armado, mas só pega a arma em último caso. E poderia ter acontecido alguma coisa pior, né? Márcio é guarda civil e estava à paisana quando evitou um assalto num ônibus com mais de 30 pessoas.
Ele acredita que é preciso ter preparo para agir. Para utilizar esse armamento, a pessoa tem que ter um equilíbrio psicológico, treinar constantemente, porque se ele não tiver perícia, técnica, aquela arma pode se voltar contra ele. O atual governo facilitou a posse e agora o porte de armas. 19 categorias profissionais passaram a ter o direito de carregar uma arma sem comprovar a real necessidade. Fazem parte desse grupo advogados, jornalistas investigativos e políticos durante o mandato. O decreto flexibiliza o Estatuto do Desarmamento de 2003. A polícia, segurança pública não pode estar presente em todos os lugares o tempo todo. Portanto, é a própria Constituição que assegura ao cidadão o direito à legítima defesa. A gente acha que vai estar querendo proteger a população dos bandidos, entre aspas, e a gente esquece que a gente está aumentando o risco de que mortes aconteçam por disponibilidade de um instrumento que foi feito para matar. O texto também aumenta o limite de compra de cartuchos, de 50 unidades por ano para 1.000 ou até 5.000, dependendo do tipo e do calibre da arma. A gente começa a inundar o Brasil com uma série de munições que vão circular sem nenhum controle e alimentar o crime. Depois de uma experiência ruim com o filho, este juiz não acredita que arma em casa é sinônimo de segurança. Então eu deixava ela escondida e ele, menininho, acabou encontrando essa arma e mostrando para um amigo. Depois nós soubemos disso aí pela mãe do amigo. Medida que também preocupa as mulheres. Porque o acesso a mais armas de fogo poderá gerar um número ainda maior de feminicídios. Mais da metade do armamento que circula no Brasil é irregular. A principal porta de entrada é a região que une Brasil, Paraguai e Argentina. A maioria das armas que passa por aqui vai abastecer o crime organizado. O estado de São Paulo é o estado mais armado da União e é o de menor índice de crime violento. Onde você tem arma registrada, legal, o índice de violência é menor. Mas para esse advogado, a solução é outra. É só vigiar nossas fronteiras. Aí o que acontece? Não ia entrar mais armas, não ia entrar drogas, não ia entrar realmente contrabando. Tá aí, muito grave a situação, doutor Luciano. O senhor comenta. A questão do desarmamento, né, uma proposta colocada pelo atual governo, eu acredito que ainda nós não temos condições para lidar com este assunto, como a forma como que o governo vem abordando de forma muito periférica, muito, digamos assim, irresponsável. Se nós formos olhar a guerra do narcotráfico, a guerra no estado de São Paulo, a disputa por territórios no Rio de Janeiro, bem como agora a família do Norte também, e aí o Comando do Vermelho e a instituição criminosa que existe no estado de São Paulo, tentando disputar aquele território, isso é um indício, um diagnóstico de que a segurança pública no Brasil, o Estado, não sei se eu poderia dizer que está na UTI ou se já faliu, se ele já perdeu a guerra para o crime organizado. No Rio de Janeiro, o crime organizado, as milícias e etc., eles empregam cerca de 18.000 a 19.500 pessoas. Na cidade de São Paulo, o número chega a 45.000 pessoas. Então, o crime hoje se tornou um meio de enriquecimento. E aí você percebe que, infelizmente, há uma ligação também com aqueles que estão atuando dentro das estruturas do Estado. Então, me parece que o caminho que o governo está apontando e, de certa forma, isso é um pouco aterrorizador, porque se nós fecharmos as fronteiras, como alguns juristas colocam, para evitar o ingresso de armas que vêm por meios ilícitos, mas ainda assim o cidadão brasileiro, aquele que vai ter uma arma na casa dele, ele não vai estar totalmente seguro.
E o narcotráfico ele vai ter muitas formas de poder atuar a pessoa ali e subtrair aquela arma. Ou seja, então não significa dizer que aquele que tem uma arma ele vai estar seguro. Eu acho que o caminho para uma segurança pública é ter um Estado mais participativo na periferia, através de políticas pedagógicas, políticas de inclusão social, porque aqueles que estão na periferia, como havia dito antes, hoje, se nós olharmos para o Rio de Janeiro, eles estão até atuando no ramo imobiliário, como as tragédias que ocorreram há 45 dias atrás. Tanto na cidade de São Paulo, como na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas, os meios de transporte particular, aquelas peruas, aquelas vans que fazem transporte particular, para que elas possam garantir a sua segurança, elas têm que pagar um pedágio. Os comerciantes que estão ali locados na periferia, supermercados, farmácias, etc., que atendem à demanda daquele cidadão que está ali, também tem que pagar pedágio. Justamente por quê? Porque o Estado ele não chega até aquele local. Então, em meio a esse caos, o que está sendo alimentado ali, o que está sendo, digamos assim, fortalecido é o sistema criminoso, o crime organizado, etc. Muito bem. Daqui a pouco nós voltamos. Mudanças no trânsito, o perigo da depressão. A Avan, proprietário, veio a Marília e diz que quer inauguração da loja em 27 de julho. A gente volta já já.